Sei que essa minha fala de hoje vai contra é, muitas pessoas, muitas opiniões, digamos assim. Muitas pessoas vão pensar assim: ela se expõe, ela não tem necessidade de se expor dessa forma, ela está querendo chamar atenção, etc, etc, etc. Muito honestamente, eu não me importo com a opinião de ninguém. Este será, por enquanto, o meu último áudio, porque o que eu venho fazendo, tirando um pouquinho do meu tempo para ajudar as pessoas que estão precisando de alguma palavra, não tem me feito muito bem, porque tem mexido comigo. E quero colocar que aqui é um espaço onde normalmente as pessoas dividem seus momentos perfeitos, né? E que nem sempre são tão perfeitos assim, mas que querem mostrar a perfeição. Eu não tenho essa necessidade de mostrar só a perfeição. Eu acho que a gente pode mostrar, sim, os momentos bons e pode também colocar os momentos que não são tão agradáveis. E quem sabe, dali a gente consiga alguma parceria, né? Consiga colocar o seu verdadeiro eu. Porém, eu vou começar o texto dizendo o seguinte: depressão não é frescura. Você não está doente, você só reclama. Anda, fala logo, dá 1.000.000 de voltas para falar uma coisinha. Seja objetiva e tentam adivinhar o que você tem a dizer, mesmo que não seja exatamente aquilo que as pessoas acham. Quantas vezes você já ouviu essa frase ou outras similares? Quantas vezes precisei engolir comentários desnecessários que retratavam total desinteresse, acusações em momentos que eu só queria conversar, e totalmente sem conhecimento, de pessoas que acreditam ter certeza do que elas não fazem a menor ideia, porque nunca, graças a Deus, passaram por isso. Do fundo do meu coração, eu espero que você que está me ouvindo não seja uma das pessoas que replicam esse tipo de fala. Mas se for, continue ouvindo, porque você sim está doente e foi picado pelo mosquito da ignorância. E para ser curado, meu caro, minha cara, só com doses cavalares de conhecimento e alguns puxões de orelha, quem sabe. E para você que não replica esse tipo de frase e também nunca teve depressão, eu recomendo doses extras de empatia. Porque se você ainda não teve ou conviveu, o que eu acho pouco provável, em algum momento você irá conviver com alguém que tenha depressão. E você precisa aprender a lidar com isso. Precisa dar
e ser o apoio se assim o desejar. Não é apoio financeiro ou de ordem a colocar comida à disposição. Precisa enxergar com olhos amorosos, olhos esses que se foram faz tempo, pela corrida, pela necessidade de ganhar ou acumular bens. As pessoas com as quais você convive também são responsabilidade sua, sejam quais forem. Responsabilidade de acolhimento e empatia. Palavra da moda, né? Que poucos sabem o significado e que poucos a praticam. Todos temos problemas, mas isso não nos impede de servirmos a quem precisa pelo menos uma pequena parte do nosso dia. Você não precisa entender, precisa respeitar e acolher. Seria muita pretensão da minha, sua, nossa parte querer que você entenda a depressão do outro, ou os motivos e fatores que o levaram ao adoecimento. Mas tenha consciência, você não precisa entender tudo. O mundo não gira em torno de você ou do que é importante para você. Independe do seu entendimento. Você deveria ouvir, respeitar e acolher. Eu ouço e leio comentários absurdos sobre depressão. E além de absurdos, muitas vezes altamente prejudiciais para alguém que já está fragilizado. E esses comentários surgem de todos os lados, da internet, de pessoas do nosso convívio, de amigos, enfim, de pessoas feitas de carne e osso e em diferentes níveis de instrução. É um bombardeio de achismo totalmente equivocados. E frente a isso, eu não posso mais me calar. E é justamente por isso que estou escrevendo sobre isso. E agora estou falando sobre isso, antes que a minha escrita termine. Para dizer para você que eu, infelizmente, tenho depressão. Que eu entendo exatamente do que estou falando e sentindo. E para você que não valida sentimentos, doenças e modos de ser e estar alheios, que você precisa urgentemente ampliar o seu olhar e pesquisar sobre o assunto. Depressão não é falta do que fazer ou mente desocupada. Muito menos é algo para chamar a atenção. Se a cada vez que eu ouvisse isso eu ganhasse R$1, eu provavelmente já estaria com uma bela poupança. E não, depressão não é falta de Deus. Independente da minha crença, não caio nesse mérito. Depressão é uma doença ou um distúrbio afetivo que implica diferentes fatores: social, químico e biológico. Você ouviu a parte do químico, certo? Existem diversas evidências que comprovam alterações químicas no cérebro do indivíduo deprimido. Esse tipo de fala não ajuda ninguém. Se você crê em Deus, suas ações devem ser correspondentes. Seja você um representante de Deus para o outro. Praticar a empatia, acolher, aceitar incondicionalmente é um bom começo. Quando você tiver vontade de falar para alguém com depressão que ela precisa de ajuda, substitua sua fala por um abraço.
Represente Deus. Aliás, Deus é amor e não julgamento, certo? A minha experiência com a depressão. Ué, Lúcia, mas você é psicóloga e tem depressão? Como assim? Sim, eu tenho depressão já faz tempo. Volta e meia ela chega. Fiz acompanhamento psicológico e medicamentoso. E é o que eu indico. Mas não continuei por falta de grana e por trabalhar sempre muito. Fui aposentada precocemente do que amo fazer também por causa dela. Guardei por muito tempo no fundo de mim situações ouvidas, físicas e emocionais. Guardei muitas coisas. Coisas e situações que você muitas vezes mantém guardado em um baúzinho velho dentro do seu coração, da sua alma e da sua mente, para não ter que lidar, para não ter que encarar porque dói. Enfrentar dói, mas é importante, é preciso. Mas só hoje sei disso, e colocar agora para fora, além de talvez magoar pessoas, pode parecer uma série de outras coisas. Ninguém vai entender. Para você se tornar o seu melhor, você precisa aprender a lidar com o que você tem de pior. E isso acarreta muita dor. Ainda mais quando você faz achando que naquele momento, para aquela determinada pessoa, era o melhor, mesmo também sendo o melhor para você em algumas situações. A dor tem um papel fundamental em quem nós somos. Lidar com a nossa dor é lidar com a verdade. E a verdade nos liberta, rompe as nossas amarras, nos permite chegar ao fundo do poço para nos tornarmos inteiros novamente. Nesse momento, estou quase lá e quem sabe eu consiga subir trazendo água limpa. Eu já estive lá no fundo desse poço porque eu tinha algum dos sintomas mais comuns, como, por exemplo, humor depressivo, desânimo, ausência de sentido na vida, dificuldade de concentração. No meu caso, os sintomas predominantes eram a irritabilidade, ansiedade, desinteresse pelas coisas que antes eu gostava e eram importantes para mim, e total falta de apetite, que é o que eu estou sentindo agora. Outra coisa que eu tinha muito, de uma forma muito intensa, inclusive fiz vários exames na época, eram pontadas na cabeça. Pontadas avassaladoras, que quase me faziam desmaiar de tão intensas. Mas eu tomava remédios que me faziam dormir e passavam ou pelo menos amenizavam. Nesse momento, aos poucos, todas as cores me parecem cinza. A alegria, a risada que eu sempre tive, permanecem, mas de uma forma forjada. De fora para fora, e não de dentro para fora. Fazem parte só na aparência, porque eu tento fazer de conta que está tudo bem. Tento acreditar nisso, inclusive. Eu sigo essa linha até por falta de sorte. Dessa vez, eu não consiga mais suportar e desmorone. Tudo me afeta profundamente. Mas eu estava achando que era por causa da pandemia, do isolamento. Então eu achava que até aí estava tudo normal. Eu chegando ao fundo do poço e mesmo tentando driblar, trabalhando,
sei que chegou a hora em que eu preciso de ajuda, porque para quem vê de fora, eu não tenho motivos. Só reclamo porque sou, digamos, como minha mãe, que reclama de tudo porque tá velha. Que audácia seria uma mulher como eu, que sempre foi à luta, criou seus filhos, sempre teve, tem onde morar, trabalhar, ter depressão, certo? Errado. Para ter depressão, basta ser humano. Obviamente, os meus sofrimentos não são tão terríveis quanto muitos sofrimentos alheios, mas são meus e eu não consegui lidar com eles, eu não consigo lidar com eles já faz tempo. O que para mim é muito doloroso, talvez para você tirasse de letra. Assim como o que pode causar extremo sofrimento para você, talvez nem me afete. Tenha sempre em mente, não há como mensurar o sofrimento alheio. Essa é outra fala que replicam por aí. Há tanta gente pior que você. Você tem tudo, deveria agradecer pela vida que tem, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Eu sempre fui grata e sou mais grata a cada dia que passa. Depressão também não tem a ver com gratidão. Então, que representamos você quer saber como eu estou hoje? Estou bem, obrigada. Tão bem que estou dedicando um pouco do meu tempo a ajudar as pessoas a enfrentarem os seus obstáculos através das lives que tenho feito. Obviamente, eu tenho dias tristes, mas tristeza é diferente de depressão. A tristeza é um sentimento natural e legítimo. Além do mais, só conhecemos a alegria por causa da tristeza. Tristeza não é o problema. O problema é paralisarmos nela, permanecermos tristes. Para sermos inteiros, precisamos nos permitir doer. Aprender a lidar com os nossos sentimentos é sadio. Não reprimir o que você sente e ser fiel ao que você sente é importante. Independente do diagnóstico, somos todos seres humanos, necessitados de amor, de acolhimento, de carinho e empatia, e precisamos que não damos e precisamos nos conscientizarmos de que não damos conta de tudo, o tempo todo. Ser forte não é dar conta de tudo. Ser forte é conhecer os nossos limites. E todos nós temos. Não vou mais ultrapassar os meus. Disso eu já tenho certeza. Uma pessoa com depressão não precisa de motivação. Ela precisa só de acolhimento. Não adianta falar para uma pessoa com depressão nenhuma das frases a seguir. Você precisa se ajudar, você precisa sair de casa, você tem que se esforçar, você não é mais a mesma, você tem que pensar positivo, você precisa levantar da cama, você precisa sair um pouco, entre outras frases similares. O fato é, uma pessoa com depressão não precisa de um incentivador ou motivador emocional. Ela sabe que deveria sair de casa, deveria sair da cama, se arrumar, comer, tomar banho, enfim, fazer as coisas como sempre fez. Mas a questão é que ela não consegue. É como se ela tivesse amarras invisíveis.
independe da força de vontade, porque muito provavelmente ela não tenha mais força. Aliás, você acha mesmo que alguém escolhe ficar assim? Depressão não é legal, não é romântico, não é preguiça e nem algo da moda, como já ouvi pessoas falando. Falas como as que eu citei acima podem empurrar a pessoa mais para baixo do que ela já está. Você quer fazer com que ela se sinta mais impotente frente à própria vida ou quer mesmo ajudar? Você está preocupado com ela ou só está frustrado por ela não corresponder às expectativas que você tem sobre ela? Ao invés de falar isso, muitas vezes de modo automático, ou mesmo que as suas intenções sejam ótimas, tente praticar a dita da empatia. Acolha, abrace, ouça. Pergunte como ela se sente de verdade e disposto a ouvir sem críticas, porque muitas coisas divergem do seu ponto de vista. Ouça mais do que fale. Estenda a mão. Cada caso é um caso. Cada ser é um ser. Não meça o outro pela sua própria perspectiva e percepção. Tente enxergá-lo através do ângulo dele mesmo. Tente se colocar no lugar do outro. Pratique a dita e tão na moda palavra, mas com significado: empatia. Por hoje e por muito tempo é só isso. Obrigada.